O VLAN tag é um conceito muito importante quando a gente vai implementar VLANs dentro de uma rede local, porém muita gente ainda se confunde em como fazer e de que forma você pode ou não usar essa tecnologia. Então vamos ver de maneira bastante simples o que é, como configurar e como usar VLAN tag em switches. Então, primeiro entender para que serve VLAN tag. Se eu tenho uma rede bastante simples, eu tenho aqui uma rede com um switch só, eu vou usar VLANs. Nesse caso, eu não tenho muita aplicação para VLAN tag. Eu teria, por exemplo, aqui uma VLAN para os desktops e uma VLAN para os telefones. Apenas lembrando, a gente tem um vídeo que explica em detalhes para que serve VLAN, eu vou deixar nas observações, mas um resumo rápido, VLANs são ilhas que eu crio dentro do meu switch, eu reparto ele. Uma ilha não se fala com a outra. Então, se eu coloquei os desktops numa VLAN e os telefones numa outra, os desktops se falam, os telefones se falam, mas um desktop não tem absolutamente nenhuma maneira de falar com o telefone, com os telefones IPs e vice-versa. Tá? A não ser, obviamente, que eu tenha um roteador fazendo essa conexão, mas o switch layer 2, o switch camada 2, não faz a interconexão entre as VLANs. Agora, e se eu tiver uma rede um pouquinho mais complexa, eu tenho dois switches. Então, nesse caso aqui, eu continuo tendo as minhas duas VLANs, as VLANs dos desktops, as VLANs dos telefones. Eu quero que os telefones de baixo se falem com os de cima, os desktops a mesma coisa, mas eu tenho apenas uma conexão entre os dois switches. Como é que eu faço? Como é que eu consigo fazer com que porque um switch precisa avisar o outro para cada pacote, para cada transmissão, de que VLAN aquele pacote pertence. E eu posso ter uma situação muito mais complexa. Por exemplo, imagina que eu tenho access points e eu também tenho grupos diferentes nos access points. Eu tenho, por exemplo, um grupo da diretoria e o outro grupo dos vendedores. Eu não quero que a diretoria se fale diretamente com os vendedores, com a rede dos vendedores, nem vice-versa. Mas eu não quero ficar acrescentando access point à toa, eu quero usar o mesmo access point. Então, isso aí, alguns access points permitem isso que eu vou falar agora. Então, eu crio vários SSIDs, várias redes sem fio, numa única conexão do access point com a rede. E, novamente, eu preciso também passar essa informação de para cada pacote a que VLAN pertence. Eu tenho uma outra situação. Aqui embaixo, aqui na esquerda, eu tenho um telefone ligado em conjunto com um desktop. Isso aí é relativamente comum em situações onde o cabeamento não está preparado para telefonia IP. Então, eu tenho um ponto de rede na mesa da pessoa, então eu tenho um telefone com duas portas de rede, eu ligo o telefone nesse ponto de rede e a outra porta do telefone eu ligo no desktop. Mas, novamente, eu tenho ali duas VLANs diferentes, uma para o desktop e uma para o telefone. Como é que o switch vai saber diferenciar isso? Então, nessas conexões aqui que estão marcadas, eu preciso passar várias VLANs ao mesmo tempo. É nesse tipo de situação que entra o VLAN tag. Então, como é que ele funciona? Então, por exemplo, eu tenho um pacote do switch de baixo que ele precisa passar para o switch de cima. Então, esse aqui é o pacote, é um monte de bytes, não interessa o que tem aqui, é um monte de números que para o switch não interessa. Ele precisa passar para o switch de cima, mas ele precisa avisar, por exemplo, que esse pacote veio da VLAN 100. Então, é uma máquina que está na VLAN 100, mandou esse pacote para o switch de baixo, e o switch de baixo está mandando para o switch de cima. Então, o switch de baixo, o que ele faz? Ele acrescenta essa informação no pacote. Manda para o switch de cima, e o switch de cima tira essa informação e tem ali o pacote original. Então, esse processo de acrescentar algumas informações extras é a tag. Tag em inglês é etiqueta, é adicionar um post-it, uma nota naquele pacote Ethernet. Então, eu pego essa informação que eu preciso transmitir, acrescento esses bytes. Se você for estudar o protocolo especificamente do VLAN tag, você vai ver que tem algumas informações a mais, além da informação de VLAN, por outras aplicações, mas por que interessa hoje para a gente, é importante, é o suficiente para você saber disso. O switch de baixo acrescenta essa tag, essa informação extra, para mandar para o de cima. Então, existe um padrão, se chama 802.1q, como eu falei, além dessa informação de VLAN, esse 802.1q também tem algumas outras coisas que ele joga no meio do pacote ali, que não vem ao caso hoje. Esse é um protocolo, ele foi adicionado ao padrão Ethernet. O Ethernet tradicional, original, não tinha isso, eles perceberam que precisava, se criou esse padrão. Ele é muito compatível entre fabricantes, já está bem desenvolvido, já é um padrão bastante antigo. E ele, para cada pacotinho que ele vai transmitir,
ele adiciona, então, essa tag, esses bitzinhos, mas que em termos de tráfego não é muito, é insignificante, é pouca coisa o que ele acrescenta, mas existe essa informação extra que ele joga, é um pouco mais de banda que você vai gastar na comunicação entre os equipamentos. Então, nesse exemplo grande aqui, vamos criar 4 vilãs. Então tá aqui essas 4 vilãs que eu criei. Aí você pode perguntar, bom, a vilã de telefonia é a vilã 200, a de desktop 210. Por quê? Porque eu quis. Os números aqui não têm absolutamente nenhuma relação com nenhum tipo de prioridade, com importância, não. Em vilã tagging, o número que você coloca na vilã não tem absolutamente nenhum impacto por si só no resto da operação dessa vilã. Tá? Existem alguns switches que tem alguns fabricantes que reservam alguns números de vilã, então precisa tomar cuidado. Quando você for dar uma consulta no manual, as vilãs podem ir de 0 até 4.095, são 4.096 vilãs que você tem, mas normalmente essas vilãs iniciais e finais, alguns fabricantes reservam. Então, minha recomendação é não usar números de vilãs muito pequenos, mas a partir disso, qualquer número serve, e é para isso que eu coloquei aqui esses números assim tão diferentes, para deixar bem claro que não faz absolutamente a mínima diferença. O nome da vilã é uma coisa puramente humana. Os switches não entendem o nome. Você até guarda o nome da vilã na maioria dos switches para ficar mais fácil o ser humano depois consultar. Mas o que interessa para os switches é o número da vilã. Então, a vilã 200, 210, 333 e 1030. Eu vou deixar essa colinha lá em cima na direita. Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Tem um switch. E esse switch eu configurei nessa porta ali. Essa porta pertence à vilã 200 Untagged. O Untagged é o normal. Não vou chamar de normal, porque o tagged também não é uma coisa anormal, mas é o mais simples, é o default, é o que você está acostumado. Inclusive, quando você compra um switch, ele vem da caixa, ele vem com todas as portas Untagged na mesma vilã. Normalmente, por exemplo, a vilã 1. Então, sem você saber, todas as portas estão na mesma vilã, Untagged. Então, Untagged significa isso, ele não acrescenta nada, é o pacote Ethernet convencional, aquele original quando foi criada a Ethernet, não tem nenhuma informação de vilã. Então, nesse caso aqui, todo o pacote que o telefone mandar, ele vai entrar na vilã 200. Muito bem, e se eu fizer essa porta ser vilã 200 tagged, eu, administrador, entro no switch, configuro essa porta 200 target. Se o meu telefone não mandar nenhuma informação, se não acrescentar esses bytes, o switch vai considerar que esse é um pacote inválido e vai descartar, vai jogar fora. Então, nesse caso aqui, o telefone não vai conseguir se comunicar, ele vai, toda e qualquer pacote, qualquer tentativa de comunicação com esse telefone vai dar erro. E a mesma coisa, se o switch tiver que mandar algum pacote para o telefone, ele vai acrescentar o telefone, ele vai acrescentar o tag, o telefone não vai estar preparado, vai então perceber isso como um erro e vai descartar o pacote. Comunicação zero. Se eu tentar fazer a comunicação com o telefone ali, eu vou ver se eu entrar no gerenciamento do switch e olhar as estatísticas dessa porta aí, eu vou ver um monte de erro. Agora, e se eu configurar o telefone para mandar os pacotes tagueados? É possível, sim, no ambiente normal. Eu, como administrador do telefone, posso fazer isso. Aí a comunicação vai funcionar, porque eu tenho o telefone de cá acrescentando esse número 200 e mandando para o switch, e o switch do outro lado esperando isso, tirando e mandando para frente. E quando o switch mandar para o telefone, o processo é inverso. Bacana, bacana. Muito bem. Eu posso configurar a mesma porta em várias VLANs com configurações diferentes, se ela é tagueada ou não. Isso é muito importante você entender isso, porque daqui para frente tudo vai depender de você entender essa diferença. Então, nesse caso aqui, eu configurei como 200 tagueado e 210 como untagueado. Na verdade, alguns switches chamam isso como a VLAN default, a VLAN padrão, a VLAN base. O que significa isso? Se esse telefone não mandar nenhum tag, o switch vai considerar que é um pacote da VLAN 210. Porque qual que é a VLAN que está untagged aqui? A 210. Se esse telefone mandar algum pacote tagueado na VLAN 40, o switch vai descartar. Por quê? Porque o administrador não permitiu a VLAN 40 nessa porta. Olha lá, então se o administrador não falou que pode, mesmo que a outra ponta mande tagueado, o switch vai descartar. E se esse telefone mandar com informação como 200 tagged,
aí sim esse switch vai aceitar e vai colocar esse pacote na VLAN 200. Qual que é a VLAN de telefonia? Olha, lá em cima na direita é a VLAN 200. Qual que está untagged nessa porta? 210. Qual que é a VLAN 210 dos desktops? Ou seja, esse telefone, se ele estiver transmitindo untagged, ele vai entrar na VLAN dos desktops e não na VLAN da telefonia. Ainda vai estar errado. Agora, se eu configurar ele como 200 tagged, tadã, ele vai entrar na VLAN 200 corretamente. E a VLAN 210 vai estar totalmente inutilizada. Porém, olha que interessante. Vamos supor que amanhã eu arranco esse telefone dessa porta e espeto um notebook que não tem tag. Em qual VLAN esse notebook vai entrar? Na VLAN 210. Aí eu tiro esse notebook, espeto o telefone de volta, o telefone vai para a VLAN 200. Tá? Então, é bastante flexível quando você entende como é que funciona essa questão do tagged e untagged. E aí, olha só, vamos pegar nessa mesma topologia um desktop. Esse telefone teria então duas portas Ethernet. Quando o desktop mandar um pacote não tagueado, se o telefone não mexer nesse pacote, o telefone vai mandar para o switch não tagueado e vai cair em qual VLAN? Na VLAN 210. E se o telefone mandar um pacote, que está marcado ali, o administrador configurou o telefone para taguear os pacotes dele, ele vai para a VLAN 200. Então, nessa mesma porta que conecta o switch com o telefone, eu tenho o tráfego de duas VLANs. O que vier tagueado com a VLAN, o que vier tagueado com a VLAN 200 vai para a VLAN 200 e o que vier não tagueado para a VLAN 210. E se nesse caso aqui eu taguear o desktop, eu posso. Pouca gente faz isso, pouca gente sabe que é possível, mas eu posso configurar um desktop, um servidor, para ele também taguear uma porta Ethernet. E aí eu crio portas virtuais. É como se eu tivesse várias, no mesmo cabo Ethernet, várias interfaces virtuais, cada uma com um endereço IP e cada uma gerando uma tag diferente. Então, que bagunça que ficou agora, que difícil. Não, não é difícil. Para a gente entender, vamos separar. E aí o que eu vou fazer? Tem duas situações. Eu posso ter agora aqui no switch 200 tagueado e 210 não tagueado, olha aqui embaixo, ou 200 tagueado e a 210 também tagueada. Então são duas situações diferentes. Vamos pegar nessa situação aqui agora, no switch 200 tagueado, 210 não tagueado. O telefone vai mandar tagueado na rede 200, na VLAN 200. 200 é tagueado, vai fluir corretamente. O switch está mandando 210 tagueado. Se o telefone não mexer, ele vai mandar para o switch 210 tagueado. O switch vai falar, não, a rede 210, a VLAN 210, aqui eu fui configurado para aceitar não tagueado. Eu vou descartar o pacote, então o telefone se comunica, mas o desktop não. Se eu for lá no switch e corrigir isso, se eu administrador, configurar essa porta para aceitar a VLAN 200 e a VLAN 210 tagueado, tanto o telefone como o desktop vão acessar normalmente e direitinho. O telefone na VLAN 200, o desktop na VLAN 210. Para ajudar você a entender como isso funciona, separa. Então, como eu faço para pensar? Eu vejo passo a passo. Eu abstraio o resto da rede. Então, vamos ver aqui. Eu tenho um desktop que está configurado para transmitir os pacotes Ethernet VLAN 10 tag, acrescentar essa informação da VLAN no pacote. Então, o pacote que ele está mandando está escrito ali, 210 tag. Quando chegar no telefone, o telefone vai receber essa informação e o que ele vai fazer? Depende das capacidades desse telefone. Vamos supor que esse telefone não mexa no pacote, simplesmente passe para frente. O que vai acontecer? 210 tagueado. E lá no switch, ele vai chegar 210 tagueado. Como é que está a configuração da porta? Está aceitando 210 tagueado? Tá, beleza. Ele vai funcionar, a comunicação vai se estabelecer. Então, vamos pegar um outro exemplo dentro dessa topologia grande aqui, a conexão entre os dois switches. Então, eu tenho aqui várias VLANs de cada lado. Como é que eu faço a configuração entre os dois switches? Então, engraçado, eu posso ter várias opções. Uma delas é essa aqui. Eu, administrador, configuro nessas portas que estão conectadas, manualmente, uma a uma, 200, VLAN 200 tagueada, VLAN 210 tagueada, 333, 1030, todas tagueadas. Então, o que vai acontecer se eu tirar esse cabo dessa porta e espetar um notebook sem tag? Ele não vai entrar em VLAN nenhuma. Eu preciso, para conectar nessas portas aí, tem que ser de uma dessas 4 VLANs e tem que ser tagueado. Agora eu posso também fazer isso aqui. Repara que eu mudei a VLAN 200 agora, tá untagged.
nos dois lados. Então, quando um switch passar para o outro sem nenhuma etiqueta, eles sabem que é da VLAN 200, a VLAN default, a VLAN padrão. Isso significa também que se eu tirar esse cabo da conexão entre eles e espetar um notebook convencional, esse notebook vai entrar em qual VLAN? Na VLAN 200. Por quê? Porque esse notebook manda pacotes sem tag. Agora eu fiz um erro. Vocês conseguem ver qual é o erro que eu fiz aqui? Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo e procurar, qual que foi o erro que eu fiz aqui? O meu dedo gordo colocou no switch de cima, em vez de VLAN 210, a VLAN 220 como target. E não coloquei a VLAN 210. O que vai acontecer? A VLAN 200 vai se comunicar a 333 e a 1030. Porém, a VLAN 210 elas não vão se falar. Porque quando o switch de baixo aqui mandar um pacote marcado como 210, o switch de cima vai descartar, porque ele vai falar o administrador não permitiu, e ele nunca vai mandar nenhum pacote para a VLAN 210 para baixo, porque, pela mesma razão, porque o administrador falou que não tinha VLAN 210 para baixo. Tá? Não adianta você achar que eles vão perceber, que eles vão ser inteligentes. Não, os switches não têm essa inteligência. Eles não vão perceber isso e não vão gerar. Normalmente eles não geram alarmes, não geram reclamações quanto a isso. Como é que eu posso, como administrador, perceber isso? Bom, primeiro, obviamente, a VLAN 210, que é a de desktops, a de baixo não está falando com cima. Todas estão se falando, exceto a 210. Bom, imagino que seja ali na conexão. Além disso, se eu for no switch de baixo e der um comando para ver todas as VLANs, eu vou ver 4 VLANs, 200, 210, 333 e 1030. Se eu der um comando no switch de cima, eu vou ver 5 VLANs. Por quê? Repara que o switch de cima também tem um desktop. Então, essa porta desse desktop que está aqui, deixa eu marcar aqui, ela está na VLAN 210. Então, eu dei um comando show VLAN e vou ver 5 VLANs. A 210, que é desse desktop, as demais, e uma 220 ali, que só tem uma porta pertencendo, que é essa porta que desce com o switch de baixo. Fala, opa, peraí, aqui tem uma coisa estranha, que VLAN a mais é essa? Então, são formas de eu perceber, de eu ver o que é que está acontecendo, de eu desconfiar de onde eu errei. Continuando aqui então, bom, vamos supor que eu fiz agora essa configuração, eu configurei as duas portas iguais, porém a 210 eu não coloquei. Novamente, a 210 não vai se falar. 200, 333 e 1030 vão se falar. Se houvesse uma VLAN 220, ela se comunicaria, mas ela não existe, então só existem essas duas portas no mundo nessa VLAN, né? Óbvio. Nessa LAN só existem essas duas portas como 220, então não vai ter tráfego nenhum entre elas, mas a VLAN 210 não vai passar. Continuando aqui, vamos olhar a conexão com o firewall, porque existe com o roteador de saída para a internet. Como eu falei, os desktops não falam com os telefones, não falam com os notebooks, mas como é que eles saem com a internet? Existem várias maneiras. Uma maneira é eu também usar VLAN tag na conexão com o firewall. Isso é possível, a grande maioria dos firewalls hoje suporta isso. Esse firewall vai ter um IP em cada VLAN, ele vai ser, por exemplo, 192.168.0.1 na VLAN 210, 10.0.0.1 na VLAN 333 e 10.0.5.1 na VLAN 10.030. Tá? Então, para cada porta, e cada um com uma máscara, cada um com uma configuração diferente. Então, é como se esse firewall, esse roteador, tivesse 3 portas, mas são 3 portas virtuais, que é exatamente o nome que se usa para essas portas. Então, cada porta virtual tem um IP, cada porta virtual vai ser o default gateway da sua própria VLAN, mas vão ser 3 VLANs. E as 3, nesse caso aqui, eu coloquei tagueada. Por que eu não coloquei a VLAN de telefonia? Porque eu, como sou administrador, faço o que eu quiser. E eu não quero que os telefones acessem a internet. Não tem razão. A VLAN de telefonia não tem razão para acessar a internet. Então eu não quis colocar. Pronto. Não quis. Outra coisa que eu posso fazer, só para a gente exercitar um pouco esse conceito, eu escolhi uma dessas VLANs para ser untagged, a 1030. Então, quando o switch for falar com o firewall, com esse roteador, 210 e 333, ele tem que marcar o pacote, mas os pacotes da VLAN 1030 ele não marca nada. E a mesma coisa, se alguém tirar o cabinho desse roteador e espetar um desktop direto, se esse desktop não tiver tag, se estiver mandando pacote de internet convencional, ele vai estar na porta, na VLAN 1030, e ele vai acessar o IP que esse roteador tem nessa VLAN 1030. Ele não vai conseguir acessar os outros IPs se esse desktop, se esse notebook não tiver o tag na internet. Vamos pegar um outro exemplo. Eu fiz a conexão do switch de baixo com a switch de cima e o switch de cima com o roteador.
Repara que nesse caso, as vilãs que são untagged não são a mesma. Isso tem algum problema? Não. Na verdade, quem é tagged ou quem é untagged não é a vilã, é a porta naquela vilã. Então, o switch de baixo, a porta dele tem 200 untag e todas as outras 3 tagged. O switch de cima, nessa porta que conecta com o switch de baixo, tem a mesma coisa. O 200 untagged e o 200 de todas as outras tagged. Quando o switch de baixo manda um pacote para o switch de cima, sendo tagueado, o switch de cima recebe, interpreta e tira o tag. Aí ele vai decidir o que fazer com esse pacote. E se ele tiver que transportar numa outra porta que tem tag, ele volta a colocar e manda para frente. Então, é um processo independente. Agora, o de cima, o switch de cima, para falar com o roteador, ele vai falar quando for da Vila 1030 sem tag e a 210 e a 333 com tag. Se o seu roteador tiver configurado igual, isso vai funcionar, que é uma belezura. Então, as duas coisas separadas aqui. Vamos pegar um exemplo bastante complexo agora. Eu tenho lá na ponta, nesse access point, é um access point que permite criar mais de uma rede Wi-Fi, e cada rede Wi-Fi eu consigo acessar colocar uma vilã. Então, eu configurei assim. O access point tem 2 vilãs. Ele não tem muitas vilãs, porque telefonia, por exemplo, não tem Wi-Fi. Então, eu peguei a 333 e a 1030 e a conexão dele com o switch é tagged. Obviamente, nessa porta do switch, essas 2 vilãs têm que ser tagged. Do switch de baixo para o switch de cima, a 200 é untagged e as outras são tagged, inclusive a 333 e a 1030. E do switch de cima para o roteador, para o firewall, apenas a 1030 é untagged. Vamos fazer um pacote, vamos ver um pacote caminhando, passeando por essa conexão? Então eu tenho ali o notebook, ele mandou um pacote. Tadã, sei lá, um monte de bits que não me interessa nada. Ele não coloca tag. Então chega assim, purinho, para o access point. O access point, então, coloca uma tag, qual depende da vilã. Nesse caso aqui é a vilã 1030. Então ele acrescenta a vilã 1030, joga lá para o switch de baixo. O switch de baixo fala, essa porta aqui pode receber pacotes da vilã 1030? Pode. Então ele vai lá, aceita, tira esse pacote e decide o que fazer. Bom, ele precisa mandar para o switch de cima. Esse switch de cima é tagged ou untagged a vilã 1030? Tagged, está aqui, ó. Quem não consigo achar aqui, está aqui. Aqui ele diz que para ele falar com o switch de cima é 1030 tagged. Então o que ele vai fazer? Volta com a tag lá, manda para o switch de cima, o switch de cima recebe, tira a tag. O que o switch vai fazer de cima? Vai fazer? Mandar para o roteador. Como é que tem que fazer? Vamos olhar. 1030 é untagged nessa conexão. Então ele vai pegar, não vai acrescentar nada e vai mandar lá para o roteador, que vai mandar para frente e vai continuar a vida dele. Então, lá na internet isso vai ser roteado, acabou, não tem mais essa nossa preocupação. Então, cada ponto, essa decisão do tag ou não tag, de passa ou não passa, é feita link a link, ponto a ponto. E se eu tiver, por exemplo, uma situação onde eu tenho um switch intermediário, mas esse switch intermediário não tem a vilã. Então, por exemplo, vamos supor, aqui eu tenho esse telefone está na vilã 400. Então, esse switch tem essa porta na VLAN 400, o switch de baixo, e o switch de cima também tem uma porta na VLAN 400. Mas o switch do meio não tem nenhuma porta na VLAN 400. Eu preciso configurar as portas de conexão com os switches com VLAN tag na VLAN 400? Sim, porque ele vai passar. Quando esse switch mandar para o switch do meio ou de baixo, mandar para o de meio, ele vai informar este pacote é da VLAN 400. Se o switch do meio o administrador não permitir ele aceitar, ele vai descartar. Então eu preciso configurar nessa porta aqui do switch do meio a VLAN 400 e também nessa outra porta aqui para ele subir lá para o switch principal lá em cima. Então, mesmo que um switch não tenha nenhuma porta útil na VLAN, se a VLAN passa por ele, eu preciso configurar esse tag, eu preciso nas portas que fazem essa conexão, configurar um tag. Aí, antes da gente continuar, eu queria só fazer uma pergunta que não tem nada a ver com VLAN, mas tem a ver com switches, isso é uma coisa que eu gosto de lembrar vocês, ajudar vocês. Como é que esse switch, de novo, não tem nada a ver com VLAN. O que aconteceu, só lembrando onde é que nós estamos aqui, o notebook mandou para o access point passou, colocou o tag, passou para o switch de baixo recebeu e tirou o tag. Como é que esse switch de baixo sabe que ele tem que mandar para o switch de cima?
Como é que ele faz? Quer dizer, como é que maneira mágica ele faz isso? Existe a tabela de MAC address. Existe um vídeo, nós temos um vídeo sobre isso, mas só lembrando, o switch mantém uma tabela que diz para cada MAC address de destino em qual porta ele manda. Então, nesse switch de baixo, tem a tabela lá dizendo que o MAC address do roteador é essa porta aqui. O switch de baixo não sabe quantos switches de distância esse roteador está. Não sabe o quanto esse pacote ainda vai ter que viajar, mas ele sabe que para chegar no MAC address do roteador é essa porta, e aí ele manda. E se o switch de baixo não souber, não tiver essa informação ainda na tabela, ele manda para todas as portas. Vai mandar para todas as portas, inclusive para o switch de cima. E aí ele vai chegar no roteador. No dia que o roteador responder para o notebook, o switch de baixo vai ver um pacote chegando por essa porta e vai falar, ah, já sei, descobri onde estava esse maledeto desse MAC address. E aí vai anotar nessa tabela de MAC address. Tá? Isso é importante, eu gosto de lembrar, muita gente não tem o hábito de colocar esse conceito quando pensa em resolver problemas de switches, mas isso é importante, isso ajuda você a entender coisas estranhas acontecendo. Então, continuando aqui. Vou te voltar. E se eu quiser que as vilãs se falem? Então eu falei, as vilãs são ilhas, a gente consegue usar, por exemplo, o VLAN tag para conectar com um roteador para sair com a internet, mas e se eu quiser que os desktops falem com os telefones IPs? Ou alguns endereços de desktop, por exemplo, do administrador da rede, fale com os dos telefones. Eu preciso de um switch Layer 3. Adivinha só? Nós temos um vídeo sobre isso, nas observações você encontra, mas, resumidamente, nesse caso aqui, por exemplo, o switch A não é um switch convencional. O switch convencional, o switch Layer 2, não permite a interconexão das VLANs. Um switch Layer 2 cria VLAN, um switch Layer 2 permite que as máquinas de uma mesma VLAN elas se falem, mas o switch Layer 2 não liga as VLANs. O switch Layer 3 é que faz esse papel. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o switch A lá em cima como sendo um switch especial, um switch Layer 3. E aí, se um desktop, por exemplo, esse desktop aqui, quiser falar com este telefone aqui, como é que vai fazer? Ele vai mandar para o gateway dele, que é o IP desse switch Layer 3, o caminho vai ser para cá, vai ser passar por essa conexão tagueada ou não tagueada, de acordo com o que a gente viu ali, desde que seja correto, vai chegar nesse roteador lá em cima, ele vai tomar a decisão. Esses roteadores normalmente têm algumas regras que se parecem com o firewall, então é possível controlar um pouco esse tipo de tráfego, e aí se essas regras permitem que esse desktop fale com o telefone, ele vai mandar para cá de volta e vai chegar aqui. E a resposta vai fazer esse caminho inverso. O switch B é um switch Layer 2, ele não permite interconexão direta entre as VLANs, então não tem jeito, vai ter que sempre consumir a banda desse link BA, porque esses dois equipamentos estão em VLANs diferentes. Uma maneira de eu resolver isso é se eu colocasse um switch Layer B, um switch Layer 3, com o B como sendo também um switch Layer 3. Mas aí você encarece o projeto e aí vai começar a virar uma bagunça muito grande. Uma última informação, uma coisa importante, essa coisa que a gente falou de VLAN trunking também é muito comum em servidores. E exatamente pela mesma razão que eu posso colocar um firewall e ter esse tag, esse tagueamento entre o switch e o firewall, para esse roteador acessar várias VLANs, eu também posso usar tag nos servidores exatamente pela mesma razão. Eu tenho um servidor, eu habilito, o Windows Server suporta isso, o Linux suporta isso, é relativamente fácil você encontrar documentação de como fazer isso, e você cria então interfaces virtuais. Cada interface virtual vai ter um endereço diferente, tem que ser endereços de redes diferentes, e esses endereços vão ter cada um uma tag. E aí a mesma porta, a mesma conexão vai servir várias VLANs diferentes. Então eu vou ter um servidor atendendo a várias VLANs, mas com apenas uma conexão. Então, resumidamente, se é tag ou se é untag é uma questão porta a porta, não é uma característica da VLAN. A VLAN vai ter várias portas, algumas tagged e outras untagged. É o administrador que tem que garantir que isso seja feito corretamente. E o padrão é o 802.1q VLAN
Trank. Eu recomendo muito que vocês assistam o nosso vídeo sobre VLAN Trank, porque ele é um complemento disso que a gente falou agora. É o outro lado da moeda, é uma outra maneira de ver essa mesma coisa, mas falando do entroncamento e não das tags. Eu recomendo realmente para vocês, nas observações, como eu falei, tá lá. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último, aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!